Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que chegamos na segunda-feira. 30 de setembro de 2024. Satisfação estar de volta com você. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, tomara que você se mantenha bem. A gente vai, com um esforcinho a mais, fazer com que o seu dia fique melhor. Termine melhor, do ponto de vista da informação, pelo menos. Está postos conosco aqui, conforme a gente já havia marcado e até anunciado, doutora Anai Yamamura de Oliveira, juíza de direito, e está aqui, ela é titular da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá. Então, eu te falei, desistir não está no nosso dicionário. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla aí, porque não é possível que, não é que a gente não vai vencer, não é? A violência contra a mulher está crescendo, infelizmente, num estado que é pungente, campeão nisso, campeão naquilo, exportação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente está lá, ó, figurando naquele ranking entre os... Quando não é o mais violento, é um dos, não é? Então a gente tem que vencer isso, não podemos normalizar essa situação. Então, enquanto tivermos o poder de comunicar, a gente vai estar comunicando, explorando, convidando pessoas ligadas direta ou indiretamente na causa para enraigar, fazer entrar aí na cabeça de cada um, de todos nós, não é só dos violentos não, dos agressores não, de todos, dos vizinhos, do que você que está vendo, que não fica calado, minha música Raul Seixas está vendo tudo, ainda fica aí parado, não é assim, a gente tem que se envolver, tem que denunciar, enfim. O papo de hoje vai ser bem interessante nesse sentido, apesar do horário político ter comido um pedação do nosso... Mas é obrigatório, a gente tem que respeitar. Eu não anunciei, eu disse a doutora Anai Yamamura de Oliveira, mas então ela é juíza titular da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá. Então a gente vai estar falando muito sobre isso e muito mais. Você tem alguma pergunta? 999322529 é o WhatsApp do programa Opinião, tá? Alguma pergunta, você pode mandar uma sugestão aqui para nossa entrevistada em texto, tá? Que a gente vai colocar aqui para que ela possa responder. Professor Lorenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigadão pelo carinho da companhia. Bem como você que acompanha a gente pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado também, aonde quer que você se encontre. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Doutora Anai Yamamura de Oliveira. Que seja a primeira de uma série de outras tantas. Esse espaço aqui vai estar sempre aberto para recebê-la aqui. Eu já vou perguntando sobre esta vara, que é a primeira especializada da violência doméstica. As demandas, quais prevalecem, tem aumentado, não tem aumentado? Esse ranking ao qual me referi há pouco, procede, não procede? Eu vi o Anuário da Violência recente aí também. A coisa tá feia, a coisa tá preta. E aí eu queria que a senhora falasse nas suas considerações iniciais aí sobre essas demandas que a senhora tem recebido, sobre as quais a senhora tem se debruçado diariamente na primeira vara. Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar sobre esse tema tão importante e sensível para a nossa sociedade, que é a violência doméstica. Realmente, na primeira vara, nós temos recebido e percebido um aumento nesses casos de violência doméstica, tanto nos pedidos de medida protetiva,
de urgência que são deferidos pelas varas de violência doméstica, assim como também temos observado um crescente aumento nos feminicídios no estado de Mato Grosso. Hoje o estado de Mato Grosso é o primeiro lugar em feminicídio, em questão proporcional a crimes e o número de habitantes, do Brasil. Infelizmente, a gente ocupa essa posição e temos nos preocupado em o que podemos fazer, o que o Estado pode fazer para tentar conter esse avanço dos feminicídios, da violência doméstica, e temos trabalhado em conjunto com a rede que compõe toda essa equipe de enfrentamento à violência doméstica, assim como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, secretarias de Estado e município, para que a gente tente ao máximo, né, ver onde que o Estado está falhando, aonde que a gente pode trabalhar para poder combater essa violência e tentar diminuir esses números que têm sido realmente uma crescente no nosso estado. O que prevalece dentre todas as audiências que a senhora ministra, que a senhora dirige, é agressão física, agressão psicológica? O que prevalece nessas audiências? Paulo, nós temos de tudo. Eu acho que a grande maioria, ainda aquele volume maior que vem ao conhecimento do judiciário, são as lesões corporais, né? Tem as mais leves, tem as mais graves, e os crimes de ameaça. A violência psicológica vem aumentando, né? Até porque houve uma modificação na lei, porque antes a violência psicológica ela fazia parte do rol da violência doméstica no geral, né? E depois, posteriormente, veio uma lei e fez um crime específico para a violência psicológica. Então, aos poucos, vem realmente surgindo as denúncias referente apenas à violência psicológica, que nunca é apenas, né? As violências, normalmente, elas se intermeiam e as situações estão normalmente englobadas em várias das violências ali compostas que a lei aborda, né? Que é a violência psicológica, a violência sexual, a violência física, a patrimonial e a violência moral. Professor Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito com a presença da senhora. Muito obrigada, professor, é um prazer. Juíza, eu tenho aqui uns dados, se esses meus dados não baterem, a senhora, por favor, me corrija sempre. Eu tenho aqui uns dados que eu gostaria muito de um comentário da senhora, que foi encontrado na pesquisa realizada pelo Comitê de Análise dos Feminicídios do Estado de Mato Grosso, que a senhora conhece muito melhor do que eu. O estudo apurou o quantitativo de crimes no período entre janeiro a maio de 2023, nas comarcas de Cáceres, Mirassol do Oeste, Pontes e Lacerda, Paranaíta, Sorriso, Sapezal, Barra do Bugres, Campo Verde, Paranatinga, Várzea Grande e Cuiabá. Esse estudo ouviu familiares de 16 vítimas de feminicídio. O resultado que mostrou foi o seguinte: 40% das mulheres possuíam ensino médio. Isso. 80% tinham renda. Desses 80%, 73% sustentavam o lar. E 87% tinham filhos. Além disso, 93% tinham ouvido falar da Lei Maria da Penha. Em 67% dos casos, a família já tinha ciência de episódios de violência sofrida pelas vítimas. E eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora, porque eu tenho a notícia de que a senhora trabalhou esses dados em uma palestra. Sim, isso mesmo. Obrigado pela pergunta, professor, porque realmente em 2023, a gente viu, em 2022, Mato Grosso tinha sido classificado no ranking dos estudos de o segundo lugar do estado, segundo estado em feminicídios no país.
ali já foi ligado um alerta. Estávamos ali em fim de pandemia, né? Em 2023, infelizmente, assumimos o primeiro lugar. Então, foi que se pensou o que nós, Estado, estamos falhando em tentar conter esse crime, que seria um dos crimes mais graves, que é você tirar a vida de outra pessoa. E os feminicídios, então, é exatamente isso, né? O homicídio com a qualificadora do feminicídio e você tirar a vida de uma mulher em razão do gênero feminino, ou seja, em razão dela ser mulher, e também, ou então em razão dela estar dentro da convivência do âmbito familiar e doméstico por seus parceiros ou ex-companheiros e etc. Então foi criado esse comitê, junto com toda essa rede que eu já havia comentado com o senhor, inclusive com a contribuição da Universidade Federal de Mato Grosso, que se propôs então a gente fazer esse estudo psicológico com essas mulheres que foram vítimas. Obviamente elas já não estão mais aqui para poder prestar o seu depoimento, mas a gente quis estudar essa família para entender a família, aquele ambiente em que ela vivia, para a gente poder tentar entender o que estava acontecendo, qual é o perfil dessas vítimas. A gente pode traçar algum perfil, porque com base nesse perfil, quais políticas públicas nós, Estados, podemos atacar, ou nós, instituições, podemos participar para que a gente tentasse conter, então, esse avanço dos feminicídios no estado de Mato Grosso. E a primeira parte da pesquisa, eu inclusive faço parte desse comitê, juntamente com os demais colegas da violência doméstica, o juiz da violência doméstica. Nós fizemos então, o primeiro recorte seria o primeiro semestre de 2023, né? Então nós fizemos esse primeiro estudo, já estamos finalizando o segundo semestre de 2023 para posteriormente entrarmos no ano de 2024, em que a gente já ultrapassou os números de 2023. Então, como que é feita essa pesquisa? Fomos então nas cidades onde essas vítimas moravam. Foi feita entrevistas através de psicólogos, assistentes sociais, pessoas qualificadas, responderam um formulário padrão e aí conseguimos chegar num primeiro momento a esses dados que o senhor muito bem trouxe aqui para nós e que foram assustadores. Assustadores em que sentido? E temos assim um senso comum de pensar que a violência doméstica ocorre apenas, às vezes, com a população de baixa renda, ou com mulheres que não têm um estudo, ou que não têm emprego, ou que dependam economicamente do homem, o que realmente é o que acontece na maioria da situação da violência doméstica, realmente. Mas em relação ao corte, feminicídio, ele trouxe esses dados para nós que foram realmente alarmantes e assustadores. E nos mostraram isso. Eram mulheres independentes, a grande maioria delas independentes, eram mulheres que sustentavam sua casa, que tinham filhos, que tinham conhecimento da lei, né? A família já tinha tido contato com alguma observação ou visto alguma coisa, amigos. Então a gente viu assim, olha, então a questão é só difundir a Lei Maria da Penha, é difundir apenas a existência das medidas protetivas, quais são os tipos de violência. A gente entendeu neste primeiro estudo que o feminicídio ia além disso. Né? Muitas delas, eu acho que estão nos dados também, mostram que não necessariamente elas tinham medidas protetivas, né? Então, quer dizer, aquela mulher que sofria aquele tipo de violência não necessariamente pediu medidas protetivas, quer dizer, o crime fez um persaltum, né? Saiu lá daquele ambiente doméstico familiar, porque a gente só toma conhecimento se a mulher trouxer o conhecimento do Estado através da delegacia ou através do hospital, o serviço de atendimento da rede, né? Se ela não trouxer, a gente não tem conhecimento. Se ela não pedir a medida protetiva, a gente não sabe que ela está precisando dessa medida, né? Então, no feminicídio, a gente observou que muitas delas, a maioria não tinha pedido medidas protetivas e, de repente, veio o crime mais grave, que foi o feminicídio. Então, com base nesses estudos iniciais, principalmente, nós observamos que nós precisamos tomar políticas públicas diferentes um pouco daquilo que a gente vem hoje em dia
trabalhando. Não é só uma questão de divulgar a lei. A gente precisa dar condições para que essas mulheres elas tenham coragem de se manifestar, porque normalmente são mulheres que tinham conhecimento da lei, eram mulheres que tinham estudo, então é o quê? É uma vergonha. Às vezes ainda essa marra social que tem em cima da mulher, às vezes uma cobrança de querer, não, você não quer ser independente, você não quer ser igual, então assuma os riscos dessa sua independência. E não é bem assim. Né? É uma questão de não necessariamente ela estar só vulnerável. Isso é o que acontece na violência doméstica em geral, né? Mas em relação aos feminicídios, essa mulher ela precisa se empoderar no sentido de ter a coragem de vir a público, de vir na delegacia, de pedir ajuda efetiva, de acreditar que aquele homem pode cumprir aquelas ameaças que ele faz às vezes dentro de 4 paredes para ela, né? Doutora, a senhora falou aí algo que, assim, evidente que tudo faz sentido, eu reforço, a gente, não é? Agora eu vou colocar aqui uma observação, eu queria que o senhor respondesse de forma muito mais breve, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mais breve por conta do horário aqui, não é porque o papo está ótimo, a explanação está ótima, mas é por conta que eu tenho que ir para o intervalo já. 2 minutinhos dá para responder aí. A mulher, quando ela procura denunciar, ela procura registrar o boletim de ocorrência. Não denunciar, ela vai pessoalmente lá. Na sua avaliação, as nossas delegacias, você sabe que não é toda cidade, não é todo município que tem delegacia especializada da mulher. Aí ela vai aonde? Vai no CISC da vida, vai na delegacia que tiver. Só que lá não é que é bagunçado, é que é muita coisa acontecendo. O cara que está lá atendendo, o atendente lá, geralmente o policial homem, não é? Tá atendendo outras ocorrências de furto, de tráfico, de não sei o quê, de homicídio. E ela chega lá toda esbagaçada, ou psicologicamente ou fisicamente, e aí ela não tem um lugar adequado para fazer, para ser recebida, né? A senhora não acha que isso tinha que ser uma decisão de Estado, para que houvesse esse melhor aconchego para receber a mulher? Aconchego também não é a palavra certa, mas que ela tivesse menos constrangimento? Paulo, isso é o que a Lei Maria da Penha veio fazer quando ela foi editada 18 anos atrás. É criar essa cultura, porque na verdade o problema está na sociedade, na cultura que a gente tem. Nós fomos criados e educados numa cultura machista e patriarcal. Não é uma questão de levantar bandeira, é uma questão de realidade. Infelizmente, não só às vezes esses atendimentos de ponta, não só os policiais que estão ali para atender ou um enfermeiro que recebe essa mulher machucada, mas antigamente tinha mesmo essa visão do tipo, a mulher chegava lá e falava, não, essa culpa é sua. Era uma cultura. Então, há 18 anos a gente vem trabalhando isso. E mudar uma cultura, mudar uma educação de uma sociedade é muito difícil. É aquilo que você comentava, a gente precisa começar lá na escola. Né? Então, eu acho assim, é uma estrutura que o Estado, o município precisa dar? Sim, é uma estrutura, é treinamento, é você sensibilizar e treinar toda essa equipe que faz esses atendimentos para poder acolher, para levar em consideração o que ela está falando, respeitar a narrativa que ela traz, porque você querer desdenhar da fala dela, desdenhar da roupa em que ela está usando, ou querer culpá-la. Mas doutora, isso eu entendi, mas assim, a minha pergunta foi justamente não só nesse sentido, mas principalmente no sentido de ela chegar lá e não ficar constrangida de só ver homem e os policiais lá atendendo sobre outras causas e ela constrangida de ter que falar que apanhou do marido na frente de todo mundo e virar hipotético motivo de piada. E isso, né? Não ter uma salinha para ela ali. E outra coisa, não precisa ser necessariamente uma mulher, uma policial mulher, mas alguém que pudesse ter o treinamento para recepcioná-la. É a capacitação, exatamente, desses policiais, principalmente na ponta. Aqui em Cuiabá nós temos uma delegacia especializada, excelente atendimento, a doutora Judá, a delegada que é a responsável por essa delegacia, que faz um trabalho fenomenal aqui. Algumas cidades nós temos já a delegacia especializada e, logicamente, no interior do estado, não necessariamente em todos os pontos nós temos. O que tem se feito e trabalhado? A Polícia Judiciária
Civil tem trabalhado na capacitação e no treinamento de policiais locais para que possam fazer esse acolhimento mais humanizado com essas mulheres. Isso hoje é o que nós estamos tentando fazer. É perfeito? Ainda não. Eu acho que o correto seria que tivesse realmente uma delegacia especializada em cada local para fazer esse atendimento especializado. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem que treinar a turma para a gente saber lidar. Aliás, na verdade, não tinha que ter nenhum tipo de violência, né, contra a mulher, contra ninguém. Tem que respeitar. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente retoma aqui o nosso bate-papo aqui. Muito bom, muito proativo, né? Muito importante, com a doutora Hanai Yamamura de Oliveira, juíza de direito da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá. Um instante só. São 8h06, vamos correr, porque neste horário a gente já devia ter começado o segundo bloco, mas em função das questões aí obrigatórias da nossa legislação eleitoral, a gente, né? O Gazeta Digital tem aí algumas notícias, vamos trazer alguns destaques para você. Os candidatos, não é este? A primeira não é esta, né? Não, essa mesmo. A primeira é a seguinte: os candidatos à Prefeitura de Cuiabá marcam presença no debate realizado pela TV Vila Real, canal 10, nessa terça, dia 1º. Conforme noticiado pelo jornal A Gazeta, os postulantes estão focados nos embates nesta semana, que é decisiva e antecede aí o domingo de eleição. A exibição do debate ocorre a partir das 10h50 da manhã na TV Vila Real, canal 10, e também no YouTube. Os bastidores você confere nas redes sociais do GD, Gazeta Digital. A Justiça Eleitoral recebeu cerca de 68 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular de candidatos aos cargos de prefeito e vereador em todo o país. As queixas foram feitas por meio do aplicativo Pardal, no qual o eleitor pode denunciar condutas ilegais das campanhas. O desvio mais relatado envolve a fixação ilegal de cartazes e também faixas, 1,8 mil denúncias, seguido aí por uso de bem público para promoção de candidato, 10,9 mil denúncias. A propaganda irregular na internet, 8,4 mil denúncias. O estado de São Paulo lidera o número de denúncias. Dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essa notícia aí. Tudo, aliás, não é? No GD, www.gazetadigital.com.br. E amanhã, tem debate, bicho. Eu não vou perder por nada esse debate às 10h50 na TV Vila Real. É decisivo, é bom ficar atento no que tem a dizer aí os nossos gloriosos candidatos a prefeito da capital de Mato Grosso. Professor Lorenberg, por favor, gostaria que abrisse o bloco de perguntas à nossa entrevistada. Juíza, agora eu gostaria de ouvir a senhora a respeito de uma palestra que a senhora ministrou para 50 motoristas. Foi no dia 28 de agosto deste ano. A senhora chegou a afirmar: é sempre bom abordar o tema para que realmente tomem conhecimento da existência da Lei Maria da Penha, do que significam essas violências e dos crimes que são cometidos, para que eles possam orientar ao escutar alguém cometendo alguma coisa desrespeitosa. Eu tenho aqui uma pergunta, juíza, mas muito mais de uma pergunta, é uma reflexão sobre a palestra que a senhora fez a esses 50 trabalhadores, 50 motoristas. Qual é a avaliação que a senhora faz desta palestra com diz respeito à receptividade dos 50 motoristas?
Então, professor, como eu comentei anteriormente até com os senhores, né, nós da violência doméstica temos esse trabalho social. Onde nos chamarem, nós vamos estar exatamente para fazer essa educação, essa divulgação da lei, do combate e enfrentamento à violência doméstica. E essa empresa teve a iniciativa, foi uma iniciativa da própria departamento de pessoal da própria empresa, por ser uma empresa grande de transporte, onde tinha diversos colaboradores em diversas cidades, e entenderam por bem que pudesse ser feita uma palestra sobre esse esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha. Exatamente, são motoristas, a maioria deles eram homens, né? E às vezes tem um grau de acesso a outras pessoas. Então a empresa entendeu por bem, e contato através da Escola da Magistratura e do Ser Mulher, do Tribunal de Justiça, então pediram que eu ministrasse essa palestra. Eu fiquei muito feliz e, como eu disse, como Paulo me convidou, onde for chamada, nós vamos para tentar conversar um pouco sobre esse assunto. Num primeiro momento eles são bem fechados, eles ficam receosos, né? Acham às vezes que a lei foi feita para atacar, que hoje o homem não tem mais direito nenhum, que só é direito das mulheres, né? Mas quando a gente começa a trabalhar um pouco mais essa divulgação, esse aprofundamento no que tem na lei, no que significa, no que representa, né? Ou muitas vezes esses homens não conseguem se enxergar dentro de uma situação dessa, como eu comentei. Às vezes eu falo, não, essa Lei Maria da Penha não é para mim, não é para minha família, até que isso aconteça com alguém próximo a você, com um parente, com uma filha, com uma irmã, né, ou às vezes com a sua própria mãe. Então, assim, eles num primeiro momento se fecham um pouco, ficam um pouco assim, como se a gente estivesse falando contra eles. E pelo contrário, o homem, ele faz parte da sociedade, e não são todos os homens que são autores de violência, né? Então, o homem, a Lei Maria da Penha não foi feita só para mulheres, ela foi feita para toda a sociedade, porque o objetivo dela é que homens e mulheres vivam bem, em harmonia, dentro de casa, sem violência. Como o Paulo disse, a violência não é boa para ninguém, o respeito é bom e eu gosto. Isso daí vale para menor, para criança, para adolescente, vale para idoso, vale para população negra, para população LGBT. Quer dizer, o respeito que a sociedade precisava entender do ser humano é o que vale, né? Então, assim, quando eles veem que eles estão inseridos nesse sistema, não como sempre colocados como se eles fossem agressores, não, eles também são parte na divulgação, na proteção das mulheres, em desenvolver uma sociedade igualitária, justa. Então, ao final da palestra, é sempre bom a gente ver essa mudança até no aspecto em que eles nos olham, no sentido de tirar aquela posição defensiva e se sentir parte, né, de um processo de educação de uma sociedade. Então, eu vejo essa transformação no rosto deles, e isso é uma coisa que me traz alegria, porque a gente vê que a gente atingiu o objetivo ali. Antes de eu, mais uma vez, chamar o intervalo comercial, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui para a senhora. O que a senhora acha de, por exemplo, eu vi uma experiência muito saudável e, por consequentemente, positiva, onde o município usava os seus agentes de saúde para monitorar o interior, não fiscalizar, não é chegar lá de forma clandestina, ficar olhando. Não, mas, por exemplo, os agentes de saúde que vão visitar as residências para ver se está tudo certo, se estão jogando, se tem água acumulada, essas coisas. Muitos deles percebiam, na experiência que eu vi do município, já falo município, percebiam que a mulher estava muito introspectiva, ou estava com algum hematoma no rosto, ou na mão, no braço, enfim, percebia. E esses agentes denunciavam ou instigavam aquela mulher a denunciar, porque muitas vezes ela não denuncia porque não tem meio, ou porque não tem informação, ou alguma coisa. Por que não se faz assim como se fizeram, como a senhora fez com os motoristas de aplicativo, uma imersão aí junto aos agentes de saúde dos respectivos municípios, para que eles também sejam reverberadores e olheiros da violência doméstica? Você acha que não funcionaria também? Com certeza, Paulo. Excelente ideia, excelente sugestão.
Na verdade, tem que partir do Estado, do município, para que nos solicite, para que a gente possa estar ministrando essas palestras, montando um curso junto de treinamento, de conscientização, de divulgação dessa lei. Como eu te disse, nós estamos à disposição. Onde formos chamados, nós vamos estar participando. Perfeito. Olha só, tem um recado aqui importante da Justiça Eleitoral para você, a propósito de tudo que a gente está vivendo aqui, que é o seguinte: em virtude das eleições municipais de 2024 e com base no Código Eleitoral e na Lei Federal 6.091 de 74, solicitamos a ampla divulgação das alterações nos locais de votação da Zona 01. As mudanças são as seguintes: 1. Escola Municipal de Ensino Básico Presidente Tancredo Almeida Neves. Os eleitores vão votar na Escola Municipal de Ensino Básico Professor Ranulfo Paz de Barros, localizada na rua Dr. Celso Mendes Quintela, sem número, Jardim Santa Isabel, Cuiabá, Mato Grosso. 2. Escola Estadual André Luiz Silva Reis. Os eleitores vão votar na Escola Chave do Saber, situada na rua José da Silva Monteiro, número 5, bairro Miguel Sutil, Cuiabá, Mato Grosso. 3. Centro de Formação de Professores Cefapro. Os eleitores vão votar na Escola Estadual José Barnabé de Mesquita, localizada na rua Barão de Melgaço, 945, Porto, Cuiabá, Mato Grosso. Número 4, Escola Estadual Gustavo Kuhlmann. Os eleitores vão votar na Escola Municipal de Ensino Básico Professora Alzira Valadares, situada na Avenida Brasil 883, Jardim Independência, Cuiabá, Mato Grosso. 5. Escola Municipal de Ensino Básico Esmeralda de Campos Fontes. Os eleitores vão votar na Igreja Santa Isabel de Hungria, localizada na rua Paraguai 231, Ribeirão da Ponte, Cuiabá, Mato Grosso. 6. Escola Estadual Dom José do Despraiado, seções 0854, 0855, 0856, 0857, 0858. Os eleitores vão votar na Escola Municipal Professora Maria Lucila da Silva Barros, situada na rua principal, número 90, Jardim Ubirajara, Cuiabá, Mato Grosso. 7. Escola Estadual Dom José do Despraiado, seções 923, 1173. Os eleitores vão votar na Escola Municipal Gláucia Maria Borges Garcia, localizada na Avenida Presidente Afonso Pena, 400, Despraiado, Cuiabá, Mato Grosso. Escola Estadual de 1º e 2º graus, Professora Marcelina de Campos, seções 1006, 1007, 1008 e 1009. Os eleitores vão votar na Igreja Católica Santa Isabel, situada na rua Deputado Celso Mendes Quintela, Santa Isabel, Cuiabá, Mato Grosso. 9. Escola Estadual de 1º e 2º graus, Professora Marcelina de Campos, seções 1010, 1011, 1012 e 1013. Os eleitores vão votar na Escola Municipal de Ensino Básico Maria Eunice Duarte de Barros, localizada na rua Deputado Celso Mendes Quintela, 356, Santa Isabel, Cuiabá, Mato Grosso. Intervalo comercial, a gente volta já já.
Bem, cá estamos de volta e correndo, assim, tipo Usain Bolt. Lorenberg, imite o Usain Bolt aí nas suas perguntas, porque temos pouquíssimo tempo aqui com a doutora Hanai Yamamura de Oliveira, juíza de direito aqui da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá. Juíza, na opinião da senhora, a Lei Maria da Penha já foi cumprida na sua integridade ou ainda não, e por quê? Ainda não, professor. A lei veio como uma punição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que puniu o Brasil por não ter políticas públicas voltadas às mulheres. Ela completou 18 anos agora, em agosto, e a gente vê que ainda não se cumpriu toda a lei, mas nós estamos no caminho. Um caminho lento, construído passo a passo, tijolo a tijolo, mas nós estamos caminhando. Porque o mais importante da lei é que a lei não necessariamente só estabelece crime, ela estabelece também políticas públicas, ela estabelece políticas afirmativas, estabelece exatamente essa cultura, de a gente transformar essa cultura machista numa cultura de igualdade. Então, ela é devagar, é lenta, aos poucos vem sendo implementada, os próprios poderes públicos e as instituições ainda a passos lentos, mas vem tentando aos poucos passar a entender a necessidade dessa existência dessa igualdade, da existência também desse sexismo que ainda existe na nossa sociedade. Então, assim, a lei não está completamente implementada, ela é uma lei excelente, maravilhosa e que eu tenho certeza que se a nossa sociedade conseguir compreender o que veio trazer a Lei Maria da Penha para a nossa sociedade, em breve, em alguns anos, né, ela vai cair no desuso, porque não vai mais haver necessidade da gente falar para o ser humano que o outro é igual, que você precisa respeitar a mulher, que você não pode bater, que você tem que entender que ela tem a liberdade de escolha dela. Nesse futuro, se Deus quiser, das próximas gerações, a Lei Maria da Penha vai ser uma lei que vai cair em desuso. Essa é a esperança que nós temos. Doutora, eu vou ter que encerrar o programa. Eu queria que antes, porém, que a senhora... Eu tenho a informação aqui que o Poder Judiciário aqui do Estado de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher, essa mulher em situação de violência doméstica e também familiar, né, que é o chamado Ser Mulher, já instalou aí redes de enfrentamento à violência em 18 comarcas do estado, o que visa combater essa violência aí. A senhora acha que ainda é pouco? Em que estágio está isso aí? O que se pode fazer em 1 minuto e meio? Eu queria que a senhora desse essa fala aí para as pessoas. O Ser Mulher vem auxiliando os municípios a implantarem essa rede. Na verdade, é todo um sistema de treinamento, né? Porque a rede já existe as instituições nos locais, nos municípios. A gente apenas precisa que ela se integre e que ela tenha esse treinamento em relação ao atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, conseguimos já fazer esse auxílio, né? Em 18 comarcas, mas com certeza o objetivo do Ser Mulher e do Poder Judiciário é atingir todas as cidades do estado de Mato Grosso no estabelecimento dessa rede de atendimento e enfrentamento à violência doméstica familiar. Perfeito. Então, assim, eu vou ter que encerrar aqui a entrevista com a senhora e vou ver se eu consigo mais 1 minuto aqui, que eu queria que a senhora se dirigisse a quem está assistindo o que fazer em caso de violência doméstica, tanto aquela que é a vítima como aquela pessoa que presencia uma agressão. O que fazer em 1 minuto? Queria que a senhora falasse aqui para o telespectador do programa Opinião. Mulher, você que nos assiste, homem, você que nos assiste, que a mulher que é vítima, aqueles homens e mulheres que presenciam ou saibam de alguém que está sofrendo violência doméstica, não se cale, não tente apaziguar a situação, procure a rede, procure as delegacias especializadas da mulher. Se no seu município não tem, procure a delegacia, procure a rede de apoio, as secretarias de assistência social, tanto do município quanto do estado. Procure o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública.
todas essas instituições, a Polícia Civil, a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, procure ajuda, não se cale, porque o silêncio pode custar uma vida. Muito bem, assina embaixo aí. 188, 190, dá um jeito, denuncie. Não fique calado não. Obrigado, doutora. Esse espaço continua a posto para bem informar. Obrigada. Tudo de bom, viu? Obrigada pela oportunidade. Imagina, estamos sempre à disposição para falar disso aí, coisas boas. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O reitor do IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, Júlio César dos Santos, vai estar conosco amanhã, aqui às 19h40, após esse horário político obrigatório aí, a gente vem ao vivo aqui no programa Opinião. Até lá então, se cuida, fica bem, fica com Deus também.